O Brasil é o país da renda fixa. Muita gente investe nessa classe de ativos, só que investem muito mal. E nesse vídeo eu vou te ajudar a investir melhor nessa classe de ativos. Meu nome é Augusto, essa é a Trevo e bora pro vídeo. Primeiro vamos entender o que é a renda fixa. Na renda fixa, você vai emprestar dinheiro para alguma instituição e essa instituição vai devolver esse dinheiro que você emprestou para ela com juros. É como se você fosse um banco. Primeiro, vamos falar dos títulos públicos federais. Nesse caso, você vai emprestar dinheiro para o governo federal. Para entender melhor os títulos públicos federais, a gente tem que entender o que é a Selic. A Selic é a nossa taxa básica de juros. Muita gente nem sabe o que é e para que serve essa taxa básica de juros. Como eu falei, ela é a taxa básica de juros, ou seja, ela vai servir como base para alguma coisa. Nesse caso, ela vai servir como base para os empréstimos, para os financiamentos e também para algumas aplicações financeiras. Nesse caso, o Tesouro Direto que a gente está falando aqui. Primeiro, vamos falar do Tesouro Pós-Fixado. Ou seja, você comprou esse título hoje e a Selic está a 5%. Se daqui a um mês a Selic subir para 6%, o seu título, que era Selic 5%, agora vai virar Selic 6%. O que torna esse título um título muito seguro, porque você não vai perder dinheiro de forma alguma. Sendo o título mais seguro do nosso país, você não pode aceitar que nenhum outro título tenha uma rentabilidade menor do que a desse título, a não ser que tenha benefícios a mais, como benefícios tributários, benefícios sucessórios. Benefícios esses que a poupança, que é o maior investimento do brasileiro, 60 milhões de brasileiros estão na poupança, a Previdência não tem esses benefícios e, na maioria das vezes, tem uma rentabilidade que é bem menor do que o título mais seguro do país. Agora vamos falar do Tesouro Pré-Fixado. No Tesouro Pré-Fixado, você vai ganhar a mesma coisa todos os anos. Ou seja, você contratou um título hoje a 10%, um Tesouro Selic pré-fixado de 10% ao ano. Se a Selic hoje, que está a 7%, subir para 15%, você vai continuar ganhando esses 10%. Só que você vai ganhar esses 10% se e somente se você segurar esse título até o seu vencimento. E o que acontece se você não segurar esse título até o vencimento? Você vai estar exposto ao risco de mercado. Vou te dar um exemplo aqui. Você contratou o título a 10% ao ano de rentabilidade e hoje a Selic está a 7%. Se daqui a um ano você quiser resgatar esse título, só que a Selic, que estava em 7%, pulou para 15%, e o seu título é um título de 10%, você vai ter que vender esse título a um preço muito mais baixo do que o preço que você comprou, porque o seu título ele está muito desvalorizado, porque no mercado atual estão pagando 15%. E o seu título só paga 10%. Isso que eu te dei exemplo agora é o que a gente chama de marcação a mercado. Então, o título pré-fixado, ele tem um risco maior do que o título pós-fixado. Então, se você não tem muito conhecimento ainda, certo é você ir de pós-fixado. O outro título que se tem no Tesouro Direto é o IPCA+. E o que é o IPCA? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o nosso
índice oficial de inflação, ou seja, ele mede o quanto que o preço dos produtos subiu em um determinado período de tempo. Antes de continuar para o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, comente alguma dúvida que você tem ou outro vídeo que você queira que a gente traga aqui no nosso canal. Também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Bora pro vídeo. Quanto ao imposto nos títulos do Tesouro Direto, você vai pagar baseado na tabela regressiva de imposto de renda, onde quanto mais tempo você fica no título, menos você paga de imposto de renda. E o Tesouro Direto, ele também tem uma taxa de custódia. Essa taxa de custódia, ela é de 0,25% ao ano. Só que, se você tem no Tesouro Direto menos de R$10.000, você é isento dessa taxa. E agora a gente vai falar de títulos de crédito privado. Nesse caso, você vai emprestar dinheiro para uma empresa privada, certo? Uma empresa privada não, pode até ser uma empresa estatal, mas não vai ser o governo. E note que esses títulos, eles são mais arriscados, já que é muito mais fácil de uma empresa não conseguir te pagar do que do governo não conseguir te pagar. No crédito privado, existem vários títulos: CDB, CRI, CRA, LCI, LCA, debêntures incentivadas e vários outros títulos. Eu vou explicar alguns para você, alguns do que é mais fácil de você usar, porque tem alguns que são muito arriscados e muito complicado de você ter acesso. Para investir em crédito privado, você tem que saber o que é o CDI. O CDI é o Certificado de Depósitos Interbancários. Ele é um indexador que, assim como a Selic é para os títulos públicos, o CDI é para os títulos de crédito privado. E não existe muita diferença entre a Selic e o CDI. O CDI geralmente é 0,10% abaixo do que é a Selic. Vamos falar dos famosos CDBs. Os CDBs, eles são certificados de depósitos bancários. São títulos que são emitidos por instituições financeiras, ou seja, bancos basicamente, e esses títulos são títulos do crédito privado e eles podem tanto ter liquidez diária quanto serem títulos de vencimento mais longo, títulos de 200 dias, 300 dias e até mais que isso. Quando o título ele é de liquidez diária, geralmente ele vai ser CDI, 100% do CDI. Já quando ele tem um vencimento mais longo, vai ser 130%, 140% do CDI. E quando a gente fala de 100% CDI, 140% CDI, é basicamente falando 100% do CDI é o que é o CDI hoje. Se o CDI é 5%, 100% do CDI é 5%. Já 200% vai ser 10%. E títulos interessantes também são as LCIs, os LCAs, os CRIs e os CRAs. São títulos que investem no mercado imobiliário e no agronegócio também. Por serem setores que o governo gosta de incentivar, eles têm um algo a mais. Eles são isentos de imposto de renda. E o imposto que é cobrado nos outros títulos é igual no Tesouro Direto, com base na tabela regressiva de imposto de renda. E a instituição financeira que você está comprando esse título, ela pode cobrar algumas taxas para fazer essa operação para você. Quando você está olhando para crédito privado, é interessante também que você olhe se esse título tem garantia do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito e ele vai te dar uma proteção a mais
em relação à empresa que você está emprestando esse dinheiro. Então, se a empresa vir a falir, você consegue recuperar o seu dinheiro. Lógico que vai ter muito trabalho, vai demorar para esse dinheiro chegar na sua mão, mas os títulos que têm garantia do FGC, eles vão te proporcionar essa garantia de que você não perca todo o seu dinheiro. Tá, Augustão, então como é que eu vou escolher um bom título de renda fixa para compor a minha carteira? Primeiro você tem que entender qual que é o seu objetivo para investir na renda fixa. Se o seu objetivo for montar uma reserva de emergência, você vai precisar de um investimento que seja mais líquido e menos arriscado. E na renda fixa você vai ter muitos investimentos desse tipo, seja no Tesouro Direto com Tesouro Pós-Fixado, que é o título mais seguro do país, ou em um CDB de liquidez diária de um banco, uns maiores bancos no Brasil, que sejam instituições financeiras confiáveis para que você corra o menor risco possível. Se o seu objetivo é, por exemplo, daqui 5, 6 anos fazer uma viagem, comprar uma casa, você pode escolher um título pré-fixado que tenha um resgate perto do prazo que você está pensando em comprar essa casa e fazer essa viagem. Eu vou te falar agora 3 riscos que você corre na renda fixa. O primeiro risco é o risco de crédito, ou seja, o risco da empresa ou do governo que você emprestou dinheiro não te pagar esse dinheiro que você emprestou para a instituição. O segundo risco que você corre é o risco de mercado, ou seja, o risco na oscilação do preço dos títulos. Uma coisa que a gente viu bastante nos títulos pré-fixados, que tem a marcação a mercado como um grande risco, mas também pode ser um grande fator de retorno para o seu investimento. E o terceiro risco é o risco de liquidez. Se você tem um título pré-fixado e daqui 2 anos você precise resgatar esse título por alguma necessidade, você pode correr o risco da marcação a mercado e ter que vender esse título por um preço bem abaixo do que deveria. E aí vem a discussão, renda fixa ou renda variável? Como a gente viu, é possível ganhar dinheiro na renda fixa, mas lógico que a renda variável ela atribui um risco maior e por isso ela atribui um retorno maior. Então, vai depender muito de cada perfil de investidor, cada investidor, quanto risco ele quer correr. Se ele quer correr muito risco, se ele tem um perfil agressivo, aí ele vai partir mais para a renda variável e menos para a renda fixa. Mas se ele for um investidor conservador, que está buscando apenas a sua conservação de patrimônio, aí ele pode ficar mais na renda fixa. Outro ponto também é que na renda fixa, os títulos geralmente são de curto prazo, são investimentos de curto prazo. Já na renda variável, na bolsa de valores mais especificamente, são investimentos para o longuíssimo prazo. E aí também vai depender de quais são seus objetivos. Mas é importante você lembrar que os títulos eles têm um prazo de vencimento. Já as empresas na bolsa de valores, elas não têm prazo de vencimento. Galera, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de seguir a gente lá no Instagram, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com pessoas que podem ser ajudadas com esse vídeo, que vai ajudar a gente bastante. A gente está gravando conteúdo, se esforçando bastante para passar o conteúdo que a gente sabe para os investidores, para democratizar a educação financeira no nosso país.